Amanda foi abusada pelo irmão adotivo, pelo tio e pelo sogro da sua irmã. Engravidou aos 14 anos e quando sua filha tinha 11 anos, a história se repete. Em Belém do Pará, quando eu fui adotada por uma família, né? Essa família que conta uma história que até hoje eu ainda tenho dúvida, né? Da minha verdadeira história. Mas que Deus está se encaminhando de resolver tudo, né? Amém. E assim, eu fui adotada com 2 dias de nascido e fui acolhida por essa família, né? A minha história dentro dela foi uma história assim de muito sofrimento, né? Muita, não sei nem especular assim a imensidão de coisas que eu passei, né? E no decorrer da minha infância eu sofria muito bullying, muita discriminação. Eu não entendia. Por diversas vezes, assim, eu não entendia. Por ser uma criança e também por ouvir coisas que, assim, eu não sabia o que era uma família, né? Para mim, a família era aquilo que pregavam na escola. Tipo, de levar na escola, de dar o que comer, de educar, né? Coisa que eu não tinha. Hoje eu tenho esse entendimento que eu não tinha. E por diversas vezes eu ouvi meu irmão, né, adotivo, falar assim: "Oh, não quero essa menina aqui". Tipo, tira essa menina daqui, não é nem do meu sangue, de me negar comida às vezes, assim, falar coisas horrendas. E por aí não parou, né? Que ele, por diversas vezes, além de falar esse tipo de coisas que me amedrontavam demais, ele me abusou, né? Dos 8 aos 10 anos. Nossa. E ele, tipo, quando ele falava as coisas pra mim, que quando ele ia fazer ele era usado mesmo pelo próprio, né? Porque eu me entristecia demais, eu não entendia o porquê de um irmão estar fazendo aquilo. Eu usava diversas palavras, assim, quando eu dizia que eu iria falar pro meu pai ou pra minha mãe, que eu iria ser despejada da casa, né? Ele falava assim com essas palavras, e era o tempo daquela novela Chiquititas. Então eu via aquelas meninas órfãs, né? Dentro daquele orfanato. E automaticamente trazia medo. Aí eu trazia, tipo, várias coisas. Se eu saísse dali, eu iria parar no orfanato, com aquelas meninas tristes, né? Sem pai e sem mãe. Então eu não me via sem pai e sem mãe. Para mim mesmo, eles sendo todos errados, tortos, assim, agindo daquele jeito, mas eu não queria ficar sem um pai e sem uma mãe. Então eu sempre fui muito agarrada com meu pai, né? Adotivo. Sempre. Até porque ele era uma figura, assim, que até um tempo atrás eu tinha como o meu herói, Sim. sabe? E por diversas vezes eu perguntava pra ele, sabe? Eu dava sinais. Eu não tinha coragem de falar que meu irmão estava fazendo aquilo comigo. Eu imagino. Então, eu por diversas vezes dei sinais. Então, quando foi com 10 anos de idade, eu sei que foi dos 8 aos 10, porque, como eu já usei até diversas vezes essa expressão, assim, que traumas, eles acarretam a nossa vida inteira. Vem pela nossa vida inteira. Não tem como curar aquilo, só Deus mesmo, sabe? Para fazer a gente apagar. E com 10 anos de idade, eu brincando videogame. Nesse tempo eu era muito viciada em jogo. Eu tava brincando na casa de um vizinho. E nessa brincadeira, ele não queria mais deixar eu jogar. E eu falei, deixa, meu pai compra pra mim. Meu pai me dá. E ele falou assim, teu pai? Ih, teu pai nem é teu pai. E pra mim aquilo ali foi impactante. Eu digo, como assim meu pai não é meu pai? Ele te achou no lixo. Brincadeira, assim, de criança, né? Mas de mau gosto. E aquilo ali, comecei a chorar e eu era muito chorona. Hoje eu entendo o porquê, né? Em tudo eu chorava, em tudo. E eu fui pra casa. E nesse dia, meu pai costumava chegar bem tarde do trabalho, mas nesse dia ele tava
já tinha chego. E eu fui correndo na rede, porque ele chegava do trabalho e ia deitar na rede dele na sala. E eu falei, ele, por que tu tá chorando? Eu disse, porque o Fagner falou que o senhor não é meu pai, é verdade isso. Aí ele, essa menina, e começou a brigar ali daquele jeito e me deitou lá na rede com ele e começou a explicar, né, que ele era meu pai. Explicou do jeito que ele achou que era melhor pra mim entender que eu não era realmente filha de sangue. Até porque eles não me criaram falando que eu tinha vindo de outra família. Isso veio à tona depois, então. Isso veio à tona depois, com 10 anos. Então, a partir desse tempo, eu não deixei mais meu irmão me abusar. Toda vez que ele vinha com aquelas coisas, eu vou te dar um salgadinho, olha, eu tenho R$2 aqui. E ele usava dessas artimanhas para me tentar. E eu fui me conformando com aquilo de certa forma, porque eu cedia já para ele, sabe? Nossa. Devido às coisas que ele me dava em troca. E eu não tinha entendimento que aquilo ali era muito ruim. Então, desde aí, eu me revoltei. Eu já era uma menina, assim, um pouco difícil de lidar. Eu entendo que, devido a tantas coisas que eu ouvia, eu comecei a virar um pequeno monstrinho, sabe? E foi horrível, porque eu fiquei revoltada, eu passei a responder mais, e eu já não deixava mais ele me abusar. Nesse contratempo, assim, que eu respondia para todo mundo, meu pai se separou da minha mãe, aí foi embora pro Rio de Janeiro. E a minha mãe sempre falava assim, olha, eu vou te mandar embora pro teu pai, porque eu não aguento. Ele pegou tu e agora deixa esse peso pra mim aqui. Então, era assim, muitas palavras de maldição que eu ouvia, assim, e aquilo ia me revoltando. E, de certa forma, assim, eu até entendo hoje, porque ela fala que eu amava mais ele, né? É porque meu pai, mesmo com todos os vacilos dele, assim, de beber, de chegar em casa embriagado, final de semana, não tinha um final de semana que meu pai não ficava sem beber. Então, ela falava isso, mas eu tinha, assim, mais amor por ele devido a ele me acolher mais. Quando eu ia conversar, ele conversava comigo e tentava me explicar para me sair daquela situação. E nesse tempo eu cheguei a morar no Rio de Janeiro com a minha outra irmã, me mandaram pro Rio de Janeiro. Fiquei nesse ioiô, sabe? E eu respondia para minha irmã, e eu batia no filho dela, eu batia no enteado dela. E nessa situação toda, a minha irmã dizia que não ia aguentar ficar comigo. Aí eu ficava ouvindo aquelas ligações de que ela iria me mandar de volta para Belém do Pará, porque ela não ia aguentar, que ela já tinha o filho dela, já tinha um enteado. E nessa confusão toda, eu comecei a trabalhar lá para ajudar ela. Eu não sei se eu posso citar nomes, com o Seu Brasil, o sogro dela. E ele também me violentou, né? Me abusou. Eu, por estar acostumada já, né? Acostumada não. Tipo assim, né? Já acostumada com aquela situação. Entendi. Né? Que o homem poderia chegar, me violar a hora que ele quisesse. Sim. E em troca, me desse alguma coisa. Entendi. E ele me oferecia dinheiro, churros. E ele, sendo evangélico, me levava para a igreja, e nessa igreja ele vinha, me pedia, na volta da igreja ele pedia para me beijar, entendeu? E assim, eu fui criando... Que idade você tinha nessa época? Já há 11 anos. E eu vou até ressaltar aqui, que eu acabei esquecendo, né, pulei. Nesse meio tempo do meu irmão, também, o meu tio, né, irmão do meu pai, chegou por diversas vezes a também me abusar. Em troca, que ele me dava, assim, dinheiro, salgadinhos. Ele comigo e com a minha prima. Nossa. Até isso eu fiquei muito triste, porque depois de um tempo isso veio à tona, né? Eu quis falei pro meu pai. E ele não fez nada, entendeu? E você vai lá entender lá na frente. Então, nessa confusão toda, eu fui sofrendo, fui levando, né, daqui pra lá, e chuta pra cá, chuta pra lá. E com 14 anos de idade, eu tive a minha primeira relação com, né, ato mesmo, de sexual, né, com um vizinho, né. E eu me apaixonei por esse vizinho e via nele, tipo, alguém que eu fosse escapar daquela casa. Entendi. Nessa confusão toda, eu tinha
umas amigas que viviam bebendo vinho, né? Na saída da escola, tudo. E eu comecei a me envolver com elas. E eu já, monstrinha, virei monstrão, né? Tudo que o inimigo queria, eu decidindo totalmente errado, né? Mas não tinha entendimento. E nessa minha saída para beber, na saída da escola, eu fui violentada, né? Violentada, sim. Abusada novamente, mas eu não, sem meu consentimento, porque eu não estava sóbria. Eu dormi em cima de um bilhar e essa pessoa que me violentou ali em cima do bilhar, quando eu acordei, eu senti, né? Que eu tava, tipo, suja, mas também não levei adiante, né? Pra mim, eu tinha urinado, feito alguma coisa e perguntei pra essas minhas amigas o que tinha acontecido. E elas falaram, não, tu ficou muito bêbada e tal, e tu dormiu, olha, teu pai tá atrás de ti. Vai, e eu tinha, assim, muito medo, assim, respeito, na verdade, pelo meu pai. E voltei pra casa. Isso eu, como de praxe, apanhei bastante, né? Mas, enfim, nessa loucura toda, eu engravidei. Nossa. Eu engravidei e não foi do rapaz que eu tava me envolvendo. Foi do ato que eu sofri e foi bem louco, assim, a descoberta da minha gravidez, porque eu sempre à tarde ia conversar com umas amigas na calçada, ficava na rua brincando. Eu tive, assim, uma infância, sabe, de brincar mesmo. Sim. E nessa conversa tava a mãe dela e ela, falando sobre menstruação. Aham. E nessa conversa ela falou, e tu, Amanda, já menstruou esse mês? Eu digo, eu não sei não, eu acho que... Mas vem todo mês, porque ninguém conversava comigo sobre isso. E eu falei, eu acho que esse mês não veio não. E ela falou, Amanda, então tu tá grávida? Isso Eu disse, com que idade? 14 anos. 14 anos. Eu disse, não tem como. Quando tu tem relação, tu usa preservativo? Eu disse, uso. Só um dia que estourou. Falei assim, nessas palavras. E ela falou, não, então vem aqui amanhã que eu vou fazer o teste. Eu disse, tá, tudo bem. Como marcado, fui no outro dia. Ela comprou um exame de gravidez e fez o teste. Só que eu e essa minha amiga até, pra rir assim, né? Meu pensamento era que se eu jogasse água ali dentro daquele xixi, iria dar, né, errado. E eu peguei e coloquei água dentro da urina e ela fez o teste e mesmo assim deu positivo. Aí quando deu positivo eu falei, não tia, desculpa, eu vou lhe falar, eu joguei água dentro do xixi. Ela, não, mas não tem. Ai que tu tá mesmo. Falou assim. É, porque o certo era dar ao contrário. E tipo... Eu, não, né? E eu fiquei, né, com medo. Olha, a única coisa que eu vou poder fazer por ti, Amanda, é conversar com um rapaz, né? Não vou citar nome aqui. E com teu pai. Eu disse, não, por favor, não, meu pai não. Ela falou, não, eu vou ter que conversar. Resumidamente, ela conversou, meu pai fez com que essa pessoa que eu tava me relacionando me assumisse, eu fui morar com ele. E nessa decorrência, assim, de tanta guerra, tanta coisa na minha cabeça, eu comecei a judiar dele. Eu comecei a criar nojo da cara dele. Ele bebia final de semana. Eu via ele transar com a vizinha. E aquilo foi me criando nojo. E a barriga ia crescendo e eu criando nojo dele. Eu tive a criança. Essa criança nasceu. Ele fez exame de DNA e deu que não era filho dele. E aí que começou, assim, a grande revolução monstruosa na minha vida, porque eu já ali dentro daquela casa, pensando que eu iria ter paz, iria ter uma família de verdade. Aí eu me encontrei nessa situação, né? Tipo, dele falar que não iria ficar comigo, que eu iria voltar de novo pra casa dos meus pais, que não teria como eu ir criar aquela criança. E eu voltei pra casa dos meus pais, meu pai me aceitou de volta, mas assim, eu sofria muito. Tentavam me ajudar, mas ao mesmo tempo que eles me ajudavam, eles me violentavam psicologicamente, falando que eu iria ter 5 filhos, que eu era uma vagabunda, essas coisas assim, as piores possíveis que o senhor possa imaginar. E aquilo foi acumulando na minha mente, fui criando força para fugir de casa. E ela completou
6 meses, eu fugi de casa. E antes de eu fugir de casa, eu falei pra ela que eu iria me salvar e iria voltar pra salvar ela um dia. E fugi. E nessa minha moradia na rua, eu aprendi muita coisa ruim. Quando a gente não tem instrução familiar, realmente a gente se perde. A família, Deus que nos deu. E a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Hoje eu tenho total conhecimento de que se não fosse Deus na minha vida, nem aqui eu estava contando isso agora. Eu creio. E eu fui pra rua, me envolvi, né, com as piores pessoas possíveis. Eu tinha que me relacionar, cheguei por diversas vezes me relacionar com uma pessoa dele, um senhor de idade já. Ele falava, tu vai dormir aqui, mas é o seguinte, eu vou ter que, né, me masturbar e tal, e não quero nada, só quero isso. E eu ficava naquela agonia toda a noite. Quando eu não tinha onde dormir, que eu ia para casa de algum colega, alguma coisa, eu tinha que passar por aquela tortura. Dele fazer aquele ato em cima de mim e deixar eu dormir no chão. E quando dava 6 horas da manhã, ele, bora, Amanda, levanta que eu vou trabalhar. Eu digo, deixa eu dormir mais um pouquinho. Porque às vezes ele demorava às vezes demorava de 2 horas para conseguir, sabe, chegar lá, devido a ele estar bem idoso. E eu ficava naquela agonia, ele me mandava embora. E eu ia pra frente da padaria. E na frente da padaria eu ficava esperando, né? A mulher mandar eu jogar o lixo pra mim ter o que comer. Então, aqueles 4 pães que eu pegava, eu comia 2 e às vezes deixava 2. Porque eu não sabia se eu iria ter onde comer depois. E eu fui ter contato, né, com pessoas totalmente, né, maliciosas, porque eu falo intencionais, que já vieram sabendo da minha inteligência, sabia que nessa minha ida ao Rio de Janeiro, eu tinha aprendido a dirigir e tudo. Me fizeram convite para mim fazer um assalto, né? E eu disse, bora. O que é que eu tenho que fazer? Eu não vou matar ninguém, né? Não, é só pra te dar a fuga. E eu fui, né? Primeira vez e deu errado. Na primeira vez, de cara, tudo foi Deus. De cara, na fuga, tava tendo uma blitz da polícia. Eu consegui passar pela blitz, né? E nessa loucura, lá na frente eles conseguiram, né, pegar a gente, porque ele não sabia pra onde levar o carro. E fui, né, fui detido no data, tudinho, só que no segundo dia eu saí, na primeira audiência, e fiquei naquilo, mas eu não queria voltar pra casa, eu não queria. De jeito nenhum voltar ao que eu já tinha sofrido, sabe? Pra mim, era mais lucro estar naquele mundo. E eu fui criando força nessas coisas. E eram daqui, um dali, um me convidava, bora ali, vamos aqui. E comecei a ir pra festa, comecei a beber, comecei a ter contato ainda mais forte com o mundo do crime. Até que um dia, esse menino que me convidou falou assim, olha, bora levantar um dinheiro ali e tal. E eu fui. Nisso, eu tive contato assim que eu falei, não quero isso mais pra minha vida. Eu peguei, fui e deu errado de novo. Não, deu errado não, deu certo, né? Que não era o que Deus tinha me projetado para ser. E fui presa nessa com 16 anos. Eu fui presa e fiquei 43 dias. Na ressocialização, lá em Belém do Pará, é DATA. Divisão de Atendimento ao Adolescente. E lá eu tive contato com muitas meninas, assim, que, meu Deus. E eu falava, assim, brevemente para elas que eu não queria aquela vida. Eu não sei nem por que eu tava naquela vida. E eu me empenhava em tudo, nos cursos, sabe? E elas tinham inveja de mim e falavam assim, nossa, como é que tu pode estar fazendo essas coisas com tanta perfeição? É porque tu quer te amostrar, tu quer dizer, não, é porque eu sou assim mesmo. E eu não entendia. Eu sei que essa reviravolta, meu pai me fez um pedido, né? E como eu citei, né? Ele sempre foi meu herói. Ele era meu herói. Ele falou, minha filha, por favor, não faz mais isso. E eu vi ele chorar, pedindo para que eu não fizesse mais isso. Eu prometi para ele. Eu tinha uma coisa comigo que eu falava palavra de escoteiro, né? Sim. Eu prometia falando a palavra de escoteiro. E prometi para ele que ele nunca mais ia na porta de uma delegacia atrás de mim. Que eu ia dar a volta por cima e que eu iria ser o orgulho dele. E nessa confusão, ele me deixou na casa da minha avó e dizia, não quero ficar aqui não.
não quero. Ele queria, mas ele, tipo, me deixava lá e ia beber, ia fazer as coisas que ele achava certo. E eu fugi, de novo, não deu outra, acho que não deu 6 dias. Eu fugi, não quero ficar aqui não, nesse inferno. Porque eu via muita coisa errada, mesmo eu não tendo entendimento e maturidade, eu via que ali era muita coisa errada. Sim. Minha avó apoiava um primo meu que, tipo, espancava ela quase todo dia, assim. Tipo, de empurrar ela e ela botar a culpa em mim, sabe? Pro meu pai me bater. Mas graças a Deus ele nunca me bateu. Eu sempre falava a verdade pra ele, sempre. Eu passei a mentir com o tempo pra ele, assim, porque eu já não aguentava, mas falar a verdade ele não fazia nada. Entendi. E foi isso, pastor. Assim, e depois de um tempo foi que eu tive o primeiro contato com o lesbianismo, né? Pra mim, eu não queria homem nenhum na minha vida. A velha criatura, o diabo setava a cabeça, assim, que eu só iria encontrar amor numa mulher. Que a mulher conseguiria me entender, que a mulher conseguiria me tocar, entendeu? Várias outras coisas, assim, que passavam pela minha cabeça. O diabo é sujo mesmo, né, cara? Sim. Ele fez todo um trabalhar lá atrás, cara. Lá atrás. Porque eu não consegui olhar para um homem e sentir desejo. Só numa mulher. E foi meu primeiro contato, né, com lesbianismo foi com 17 anos. Eu conheci uma jovem, né, da minha idade e a gente começou a se relacionar. Ela tinha namorado. A mãe dela é da Deus e Amor, né? Então, assim, eles ela era muito rígida com a filha dela, né? Uhum. E eu entrei na vida dela, a gente fugiu. Com 18 anos, a gente tramou uma fuga, eu e ela. Eu disse, aqui na casa da tua mãe a gente não vai conseguir ficar. Então, a gente vai ter que fugir e ser feliz juntas. Coloquei isso na minha cabeça e fiz, né? No dia, ela completava aniversário dia 21 de dezembro, 18 anos. E na nossa cabeça, tipo assim, eu não posso fugir contigo, De porque, eu tenho 18, eu já fiz 18. E tu vai fazer 18, então eu vou completo os 18 que a gente pode fugir. A gente era tão imaturo e sem juízo que, sabe, a gente queria ganhar o mundo e não sabia como, queria ser feliz e não sabia como. Era tudo que o inimigo queria, né? E eu fiz isso, fugimos, ela fez dia 21 de dezembro, quando foi dia 23 de dezembro, antes do Natal a gente fugiu. E foi aquela confusão, um amigo meu de infância nos apoiou, ele gay, deu todo o suporte pra gente, deixou a gente dentro da casa, as irmãs dela ligavam, olha, eu vou mandar te prender, não sei o que. Eu disse, não, agora ela já tem 18, agora não tem mais o que fazer. E ela batia de frente, enfim. Nesse relacionamento durou quase 6 anos, é pelo meu cálculo, né? Eu não sei se foi mais, mas assim, foi muito turbulento. A mãe dela, tipo, já não me aceitou como mulher dela, mas, tipo, já me aceitava na casa, assim, pra ver a filha dela ali perto. E a gente chegou aí pro Rio de Janeiro, tentou a vida, voltamos. E nessa minha volta do Rio de Janeiro, tipo, eu já tava com uma cabeça totalmente estruturada, assim, já não tava mais com aquela cabeça de eu quero me vingar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero, sabe? E eu falo assim, né? A Tatiane, ela foi não sei se eu posso usar esse termo, um instrumento também na minha mão para me orientar nessa maturidade, nesse laço de família, que eu comecei a ver o que era realmente uma família. Eu comecei a ter contato, assim, com os sobrinhos dela, tudo. E ainda teve um episódio, quando a descoberta dela que eu tinha uma filha, foi bem hilário. Foi dentro de casa, ela conseguiu me aproximar da minha família um pouco, conseguiu me aproximar da minha filha, né? Mesmo ela não sabendo que era minha filha ali, a minha irmã, sem querer, contou, né? E a gente teve uma briga, assim, muito, muito feia, porque ela falou que eu nunca poderia negar uma filha. Só que, assim, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho, porque eu não tinha criado amor na criança. Hoje eu amo a minha filha com todas as forças, é o meu único sangue, né? E nesse tempo todo, a Tatiane sempre lutou, e eu já tinha tido contato com a droga, né?
Primeira vez que eu tive contato com droga foi um cara me ofereceu R$5.000 na época e eu aceitei. Tipo, nessa confusão toda, ele me encontrava todos os finais de semana pra me dar dinheiro, em troca eu ficar cheirando cocaína com ele. Ele era um bancário, muito dinheiro, e eu mentia pra Tatiane. Tipo, eu me encontrava com ele, ficava nessa perturbação, que eu falo que é uma perturbação, a vida da cocaína. E foi horrível. Eu perturbei a vida da Tatiane, fiz uma grande confusão na vida dela. Já pedi perdão, né? Porque eu batia nela, cheguei a fazer coisas assim que eu via, né? No meu dia a dia, na rua, em tudo, pra mim era normal alguém, quando eu estivesse furioso, bater. Eu era um marginal. Meio que a lei da rua, né? Meio que a lei da rua. Se tu não bater, tu vai levar. E pedir perdão pra ela já, né? E chega a pior parte, né? Agora, que é a parte mais impactante da minha vida, que eu falo que o trabalhar de Deus, ele é incrível, incrível, incrível. Eu sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Por tudo que ele vai fazer. Essa minha separação da Tati, eu me joguei total na cocaína. Me joguei nas drogas, em tudo. Mas no fundo, aquela esperança de que um dia eu iria ter uma família. E eu cheguei a ponto, sim, de querer me matar diversas vezes, sabe? De botar a arma na minha cabeça. E dizer, poxa, meu único esteio, meu único alicerce. A pessoa que eu tanto amava me deixou. E ela não conseguia mais lutar comigo, porque eu já estava perdida mesmo. E glórias ao nome de Deus por isso, né? Que hoje ela tem uma família linda. E sou grata a Deus, né? Pela vida da Tati. E eu me joguei totalmente nas drogas. Eu fiquei 6 meses, contados, perdida, muito perdida, assim, tipo, sem direção. Diversas vezes eu falo assim, meu Deus, cara, porque eu tô passando por isso? Porque em tudo eu queria simplesmente fugir de todos aqueles abusos que vinham na minha cabeça. A única fuga que eu encontrava era na cocaína, só que com o tempo aquilo ali foi consumido a minha vida. E as pessoas passaram a me olhar como a viciada. Mesmo eu proporcionando tudo, mesmo eu fazendo de um tudo para as pessoas estarem felizes, aquilo ali tudo era só uma ilusão. Foi quando eu vim morar aqui para Florianópolis. Eu tenho um sobrinho que cresceu comigo, o Aleph. E, tipo, ele sempre foi, ele e o André como irmão pra mim. A gente cresceu todo mundo juntos. Que ele teve uma filha, a Laura Sofia. Nossa, a Laura é uma bênção. Ela veio, assim, pra iluminar a minha vida, sabe? A Laura nasceu e eu passei a ter contato, né, com a criação dela. Eu comecei a morar com a minha irmã e eu passei a ter contato, assim, com a neném, né? A ver o que era um amor de uma mãe com uma filha, Roberta, uma grande mãe. Até agradeço, Roberta, que fique gravado isso pela felicidade que tu gerou dentro de ti, que Deus gerou na nossa vida, que gerou na nossa família. E eu comecei a ver a Laurinha, sabe? O sorriso da Laura, tipo, eu queria ter vivido aquilo com a minha filha. E dentro da casa da minha irmã, a gente começou até falar que era o BBB, sabe? Porque entrava e saía gente, mas a gente era feliz daquele jeito ali. Eu cheguei a trazer a minha filha pra morar com a gente nessa casa. Conversei com a minha irmã, devido Isha também ter uma ficha, né, extensa que a gente fala devido às revoltas, né, as coisas que ela vinha sofrendo e eu não tinha, né, esse domínio, assim, de ver agora o porquê ela se tornou, né, aquela menina revoltada. Eu não me colocava, às vezes, no lugar dela. Ela veio morar com a gente e tudo ia muito bem, né, o diabo não contento. Um belo dia eu tava dentro do meu quarto, a Tati me mandou mensagem. Manda, eu quero conversar contigo. E nessa mensagem, ela ficou uns dias, tipo, querendo falar e não falava. E eu falava, fala. E ia chegando perto do meu aniversário. Ela, não quero estragar teu aniversário. Porque sempre pra mim, meu aniversário foi, assim, as datas mais memoráveis. Pra mim, era um renascimento. Todo o meu aniversário. Eu sei que ela me contou
E ela falou que o meu sobrinho, que eu criei como um filho, tinha abusado da Isha, né? E quando ela me falou isso, não é possível. E um dia antes ele tinha ido beber com a gente, lá na casa da minha irmã. Eu falei, não é possível. O Xande, tu tem certeza? Eu até duvidei, pensando que era fofoca aquilo. O Xande toma uma iniciativa, faz pela tua filha agora. E ela sempre me pegou nisso. Faz pela tua filha. E eu não acreditei. Quando eu vi as mensagens, os prints dele dizendo pra ela fazer o teste de gravidez, entendeu? Aí veio um filme, pastor, na minha cabeça, assim, meu Deus, não é possível. E sendo que eu, através da mãe dele, né, o pedido da mãe dele, tinha trago ele. Que eu vivia viajando Belém, Rio de Janeiro, e nessas minhas idas até Belém, eu trouxe ele. Tinha um mês que eu tinha trago ele. Pastor, meu coração explode, assim, sabe? É muita coisa. Eu não consigo falar, assim, o que eu senti naquele momento. E falo, eu senti mais por ele. Porque ele eu tive contato. Ele eu cresci, tipo, ele cresceu, eu fazendo as coisas por ele, pela minha irmã, sabe? Eu disse, eu não aceito passar por isso. Mas alguma coisa eu tenho que fazer. E foi que eu denunciei ele. E nessa reviravolta eu descobri também que meu irmão tava abusando dela, né? O mesmo que abusava de mim. Tinha abusado dela. E era o que o inimigo queria dentro do meu ser. Tipo, destruir mesmo. Tipo, agora que tu tá assim, calminha, né? Com uma maturidade melhorzinha, vendo aí Vamos desconstruir de novo. vou destruir tudo. Vou destruir tudo. E comecei, tipo, a querer justiça. Tipo, nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça de eu matar meu sobrinho. Nunca. Mas eu falava, perante a Deus, que tá no céu e que me rege todos os dias. Eu falava, eu quero justiça, Deus. Eu quero justiça. Levei a minha filha para fazer IML, só que não constou mais nada, né, dentro dela. E eu ouvi a minha irmã falar, olha, ela não podia estar grávida porque ele só fez atrás, fez anal, não sei o quê. E tipo, ela com 11 anos e ele na época tinha 19 ou 20. Eu dizia, não é possível, cara. E vocês ficam, né? E eu, quanto mais eu queria fugir daquilo, mais eu, sabe, criava aquela sede de justiça. E foi que eu caí numa depressão. A Isha, revoltada de um lado, me rebatia. E nos depoimentos ela mentia. Eu falava, o que tu quer, minha filha? Pelo amor de Deus, cara, eu tô do teu lado. Não faz isso comigo. Teve uma vez que eu, tipo, estourei dentro da delegacia com ela. Perdão, Deus. Eu falei, eu disse, não é possível, cara. 2 gerações aniquiladas, eu não aceito isso, Aisha. Por favor, Aisha, fala a verdade, cara. Fala a verdade, não mente, eu sou tua mãe, Aisha. E ela me jogou na cara, tu fugiu. Tu não gosta de mim porque eu sou preta. E eu falei, quem te falou isso, Aisha, que eu não te amo por causa disso? Minha avó, minha tia falam que tu não gosta de mim porque eu sou preta, tu nem gosta de mim.